Essa semana nós sofremos bastante com a informação, que veio dos Estados Unidos quanto ao falecimento de um jovem cristão, pai de 2 crianças, que por causa da sua fé foi extraído da sociedade. Momentos como esse que nós presenciamos, se eu não me engano, na quarta-feira, acende uma luz e precisa servir de um alerta para nós. Esse é o relato ou o fato que mostra para nós a evidência de que daqui a pouquinho o nosso Senhor virá para buscar a sua igreja e que, como a igreja que aguarda com grande expectativa o seu retorno, nós entendamos que é necessário nós cada vez mais assumirmos as nossas responsabilidades como aqueles que o amam, como aqueles que o temem. E eu queria iniciar falando a respeito de um fato histórico, que diz de que a história do cristianismo ela é marcada por muitos momentos de sofrimento. Cristãos do passado enfrentaram inúmeras dificuldades e aflições causadas pela perseguição religiosa que aconteceu nos primeiros anos da igreja cristã. Tanto é verdade que uma das marcas que acompanham os cristãos no decorrer da história é a capacidade dada por Deus de resistirem, suportarem e superarem as hostilidades sem abandonar a fé. Em meio ao sofrimento, como sempre, Deus continua atuando. É sabido de todos nós que até a volta do Senhor, como cristãos, enfrentaremos mais dificuldades, aflições e sofrimentos por causa da nossa fé. Se no passado éramos reconhecidos como o povo do livro, por termos a Bíblia como verdade absoluta para as nossas vidas, também somos reconhecidos historicamente como o povo que está disposto a não apenas viver pela verdade de Cristo, mas também de morrer por ela. Essa também é uma das evidências que marca a vida de um discípulo de Cristo. O próprio Jesus falou disso em Lucas capítulo 9, no versículo 23 e 24, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Os discípulos de Cristo são os que encaram com seriedade o discipulado, consideram as palavras do Senhor e entendem muito bem o que significa ser um dos seus seguidores. Para os cristãos, viver é Cristo e morrer é lucro. Nessa manhã, iremos lembrar de uma passagem das Escrituras que relata de uma forma detalhada a verdade de que nos momentos de extremas dificuldades, a fé e o amor por Jesus é evidenciado na vida de um cristão genuíno. Olharemos para a história de Estevão, o primeiro de um incontável número de homens e mulheres que viveram e morreram por Cristo. O tema da mensagem nesta manhã é para a glória de Cristo. E se você está com a Bíblia em mãos, em Atos capítulo 6, nós faremos a leitura a partir do versículo 8, iremos ler até o versículo 15. Acompanhe comigo. O texto diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei.
Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar por mais um instante. Obrigado, meu Deus, por essa manhã. Obrigado por este início de semana, de nós estarmos juntos como igreja do Senhor, reunidos para poder celebrar o teu nome, mas também de ouvir a tua voz através da pregação da palavra. Acalme os nossos corações, nos dê a compreensão tão necessária a respeito deste trecho que nós acabamos de ler, que as aplicações que serão faladas aqui sejam de fato vistas em nossas vidas, ó Deus, e para isso nós precisamos demais do Senhor. Cuide de nós neste tempo, ó Deus, não deixe com que nada nos atrapalhe nesse instante, é a minha oração, eu oro no nome de Jesus, amém. Irmãos, o trecho que acabamos de ler dá início à narrativa que descreve como foi a vida deste homem chamado Estevão. O médico Lucas, autor do livro de Atos dos Apóstolos, relata nos capítulos 6 e 7 como Estevão viveu e morreu. A história deste homem tem início quando os primeiros problemas gerados pelo crescimento da igreja recém-instituída começaram a surgir. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos que outrora haviam abandonado o Senhor, agora estão dispostos a enfrentar tudo e todos por terem visto com os próprios olhos que Jesus de fato era quem dizia ser. Jesus é o Messias. A igreja crescia em número e algumas viúvas estavam deixando de ser assistidas, pois o aumento do trabalho era diário. Os 12, então, que agora estavam sobrecarregados, decidem escolher mais 7 homens que pudessem servir as viúvas em suas dificuldades, e Estevão foi um dos escolhidos. As virtudes deste homem, destacadas por Lucas, nos mostra o quanto ele era diligente quanto ao seu ofício, e ele ia além. Nas palavras de Lucas, no versículo 8, vemos que Estevão era um homem cheio de graça e poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, então, é um bom exemplo da transformação que Deus faz na vida de um ser humano. Você já experimentou esse tipo de transformação? Por que essa pergunta é importante de respondê-la? Porque quando o Senhor entra em nossas vidas, Ele não muda apenas o nosso comportamento. O Senhor muda o nosso pensamento. O Senhor transforma a nossa mentalidade. E o que nós vemos aqui, retratado por Lucas, é exatamente isso. Um homem que outrora não amava o Senhor Jesus Cristo, agora está disposto a viver por Cristo. E ele vivia da melhor maneira. Ele vivia demonstrando diariamente o que era amar o Senhor. Ele entendeu rapidamente o propósito da sua vida. Meus irmãos, diferente dos discípulos mais próximos de Jesus, que demoraram em torno de 3 anos para entenderem o propósito de suas vidas, o diácono Estevão creu em Cristo e decidiu viver a fim de glorificá-lo. E aqui tem um ponto importante de pensarmos. Porque não existe nenhum outro motivo para a nossa vida que não esse de glorificar a Deus. O fato é que da morte à ressurreição de Cristo, ou de lá para cá, tem sido assim na vida de todos os cristãos que não precisaram ver as obras de Cristo com os próprios olhos,
mas ainda assim foram contemplados com a fé para a salvação. E isso, por graça, aconteceu conosco. Estevão também entendeu que viver é tornar-se um instrumento para que o mundo reconheça a Deus. E nós, os cristãos, somos esses instrumentos utilizados por Deus para que Ele seja conhecido no meio da sociedade. Nós falamos há pouco, na classe do catecúmenos, sobre isso, que nós conseguimos enxergar Deus quando nós saímos para a rua, quando nós nos deparamos com as obras das suas mãos. Mas os cristãos, aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo e creem no Senhor Jesus Cristo, são os encarregados de anunciá-lo diariamente. Versículo 9. Estevão começa a enfrentar uma forte oposição de alguns grupos religiosos da época. O bebê recém-nascido na fé, Estevão, já tem problemas de sobra pela frente. Pode ser que você esteja passando por isso nesse exato momento. Pode ser que você se achegou a Cristo há pouco tempo e já percebeu que aquele slogan de que venham para Cristo e os seus problemas acabaram, ficou pelo caminho. Os religiosos da época sentiam-se ameaçados pela presença de Estevão e buscavam uma maneira ou uma ocasião para poder prejudicá-lo. E é isso, meus irmãos, que a presença constante dos cristãos na sociedade gera. Nós somos aqueles encarregados de gerar mudanças para o bem no meio da sociedade. E acredite, todas as vezes que isso acontecer, nós seremos enfrentados por aqueles que não creem naquilo que nós cremos, muito menos amam aquele que nós amamos. A presença dos cristãos na sociedade gera mudança para o bem. Os cristãos do início da igreja não eram perseguidos por serem malfeitores, mas por atuarem na sociedade lutando pela verdade, dignidade e justiça. O que incomodava os líderes religiosos quanto a Estevão era o bem que fazia a todos e a sua sabedoria ao defender a verdade. Eles não conseguiam combater Estevão com seus discursos. Estevão era sábio e falava com autoridade, pois era habitado pelo Espírito. Ele estava pronto para responder a qualquer um a razão da sua fé. São discípulos como Estevão, que enfrentaram tudo e todos no início da igreja cristã. São discípulos como esse, como Estevão, que o Senhor quer formar. Homens e mulheres que preservaram o ensino que receberam dos apóstolos e levaram adiante por meio de suas próprias vidas aquilo que aprenderam. O texto nos diz que os religiosos não encontravam uma maneira para incriminá-lo legalmente e então decidiram produzir um meio para que os seus planos obtivessem sucesso. Por meio de suborno e da mentira de homens contratados para isso, manipularam o povo, os anciãos e os escribas. O resultado disso foi um julgamento ou um tribunal no Sinédrio. Lá, mais uma vez, o grupo de religiosos utilizou falsas testemunhas que insistiram e aumentaram ainda mais as mentiras. Lidar com a verdade nua e crua nunca foi fácil para os seres humanos. Você já reparou que às vezes é difícil ouvir algumas verdades? Você já reparou que em determinados momentos nós resistimos a algumas coisas? O que está acontecendo no texto, e nós temos esse retrato que Lucas nos traz aqui, é exatamente isso. Estevão está disposto a levar adiante aquilo
que ele entende ser o seu chamado, o chamado da sua vida, de levar a verdade adiante. E ele não vai abrir mão, ou melhor, ele não vai dar 1 centímetro sequer de espaço para qualquer outra coisa que não a verdade que seja dita. E o que nós vemos aqui é uma oposição ferrenha a essa postura deste homem. A história de Estevão é mais um exemplo disso. A história deste jovem que faleceu esta semana, longe de nós, é um exemplo disso. De que quando nós defendemos a verdade, nós devemos nos preparar para as oposições. E as oposições, elas são cruéis, brutais, malignas. A verdade, desde o jardim do Éden, sofre ataques, e os ataques que a verdade sofreu de lá para cá, tinha a intenção do extermínio. É só nós olharmos as Escrituras. E a resposta então dos cristãos diante as más intenções dos ímpios não era outra senão refletir a quem tanto amamos. O quieto Estevão, aos olhos de todos os presentes no Sinédrio, era o exemplo fiel disso. O texto nos diz que todos viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Sua situação estava complicadíssima. O mesmo plano que anos antes tinha sido utilizado por outros religiosos para incriminar Jesus, estava sendo usado para incriminá-lo. Diante disso, nós percebemos que a estratégia continua sendo a mesma, irmãos, contra a verdade absoluta das Escrituras. Sempre haverá mentiras. Com Estevão também foi assim. Desejaram suprimir a verdade com mentiras. E sabe qual foi o resultado? Se você virar a página e olhar para o capítulo 7, nós vemos o que aconteceu. Porque é no capítulo 7 que vemos Estevão tendo a oportunidade de responder ao sumo sacerdote. E o que vemos neste capítulo é o famoso sermão de Estevão. E sabe o que Estevão pregou, irmãos? Somente a verdade. E existe algo que, como cristãos, jamais deveríamos negociar, ainda que soframos com consequências duríssimas. A verdade para nós deveria ser algo inegociável. A frase atribuída a Martim Lutero que diz: a paz se possível, mas a verdade a qualquer custo, deveria ser levada com mais seriedade por nós. Diante do sermão de Estevão, fica evidente aos religiosos o quão distantes eles estavam de Deus. Mas o que é mesmo que a verdade faz? A verdade revela a nós um Deus que é santo, justo e bom, ao mesmo tempo que revela a nossa condição diante deste mesmo Deus. Foi isso o que aconteceu. O sermão de Estevão revelou não apenas o coração rebelde dos que viveram no passado, mas o coração rebelde e corrupto dos mestres religiosos que ouviam atentos o seu sermão. Depois de ter falado sobre a era patriarcal, os dias de Moisés, o período de peregrinação no deserto, o tabernáculo e o templo, no versículo 51, Estevão chega ao ápice do sermão e denuncia aqueles homens dizendo que eles agiam da mesma forma que os seus antepassados, com uma diferença. Se no passado perseguiam e matavam os profetas que anunciavam a vinda do Messias, no presente eles foram os que não apenas traíram, mas se tornaram assassinos do próprio Cristo. O texto diz: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais.
Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por mistério de anjos e não aguardaram. Como será que os líderes religiosos lidariam com a verdade que acabaram de ouvir? Como lidar com a verdade inquestionável e extremamente confrontadora? Eles decidiram amar mais as suas ideias que a verdade. Decidiram agir ou reagir de acordo com os seus próprios pensamentos e intenções. Com muita raiva, a ponto de rangerem os dentes, os líderes religiosos decidiram no coração eliminar Estevão. É dessa maneira que a verdade é digerida pelos ímpios. Estevão sabia o que o aguardava. Cheio do Espírito, viu a glória de Deus e Jesus à sua destra. Irados com Estevão, os homens levam adiante o plano e avançam contra ele, e fora da cidade, enquanto o apedrejavam. O que saía da boca deste homem era uma oração. Ele quer muito estar com o Senhor, e antes de morrer, se dobra de joelhos, clamando para que Deus não puna os homens maus pelos seus atos. A resposta de Estevão aos seus inimigos é olhar para Cristo e contemplá-lo. Diferente dos maus, o servo sabe em quem esperar. O servo imita o seu Senhor. E Jesus é o Senhor de Estevão. Irmãos, aprendemos diversas coisas com a história de Estevão. Aprendemos diversas coisas com a vida e com a morte daqueles que amam a Cristo. E com Estevão não é diferente. E dentro da conclusão, eu gostaria de destacar algumas coisas que precisamos aprender com a morte de homens como Estevão. Nós devemos aprender que por amor a Cristo, pode ser que venhamos enfrentar hostilidades por o amarmos. E daí, irmãos? E daí se tivermos que enfrentar hostilidades? Foi assim desde o início da era cristã. Vai continuar assim até o retorno de Cristo. A palavra neste momento para nós, momento em que nós sofremos com o que vimos, é de coragem. Sabe por quê? Porque aquele que cuida de nós é o mesmo que nos dá força para prosseguir. Pode ser que daqui para frente as coisas piorem muito. E daí, irmãos? Se nós estamos com aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Pode ser que as coisas não fiquem nada boas para nós. Pode ser que tudo dê errado. Pode ser que o cenário se feche para nós. E daí, irmãos? Nós temos absolutamente tudo o que precisamos para continuarmos firmes até o final. E qual que é o final para um cristão, senão a glória que Cristo conquistou para nós?
nós devemos aprender que a vida com Cristo e para Cristo é incomparavelmente melhor que qualquer outro tipo de vida que possamos viver. Estevão é uma prova disso. Aprendemos que uma vida com Deus e para Deus é a única capaz de nos encorajar diante das injustiças que encontraremos nesta terra. Aprendemos que, firmados em Cristo, ainda que em meio ao sofrimento, temos a garantia de que desfrutaremos para sempre da presença daquele que venceu os nossos maiores inimigos. E nós já o contemplamos. Aprendemos que a morte é terrível apenas para aqueles que partem daqui sem Cristo. Então, quando alguém fizer a pergunta para nós, pelo que vivemos ou morremos, precisamos rapidamente responder que é para a glória de Cristo que vivemos ou morremos. Amém? Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé para nós orarmos nesse momento. Que o Senhor continue fortalecendo a gente em meio às notícias, e uma notícia terrível dessa que nós tivemos. Que o Senhor nos faça permanecermos firmes, encorajados, fortalecidos por Ele. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá a condição de darmos cada vez mais passo à frente. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Obrigado, meu Deus, por essa manhã. Obrigado pelo teu cuidado conosco, ó Deus, através deste momento que tivemos, quando o Senhor se comunicou conosco através da pregação da tua palavra, mas também diante das músicas que cantamos. E hoje, ó Deus, ao olharmos para a tua palavra, ó Deus, percebemos o quão firmados nós precisaremos estar em Ti, ó Deus, para que demos sequência às nossas vidas. Como é importante, ó Deus, olhar para histórias do passado, ó Deus, e vermos que eles também enfrentaram grandes dificuldades, ó Deus, mas em nenhum momento retrocederam, ó Deus, pelo contrário, avançaram, ó Deus, confiantes na promessa do Senhor, de que o Senhor estaria com eles todos os dias de suas vidas. E é fato que o Senhor também continuará conosco, ó Deus, todos os dias das nossas vidas. Não nos deixe temer a homens, ó Deus, diante do desafio que temos, ó Deus, de sermos reflexos do Senhor nessa sociedade. Não nos deixe temer a homens, ó Deus, diante da verdade que nós precisamos falar e proclamar, ó Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo cada um de nós e nos abençoando em tudo, ainda nesta semana, ó Deus, que nós percebamos as Tuas mãos, ó Deus, sobre cada um. É a minha oração, Deus. Eu oro agradecido, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Seu Santo Espírito esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, para todo sempre. Amém.